Afinal, o que é função de comportamento? Vem comigo que nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre a função do comportamento. Bom, pessoal, vamos lá. O que é a função de comportamento? A função do comportamento, ela está relacionada entre a ação que o aprendiz emite e a consequência que há no ambiente. Mas além disso, nós somos treinados para tentar desvendar o que está por trás daquele comportamento. O que a criança está tentando comunicar através daquele comportamento, mesmo que seja inadequado. E na análise do comportamento existem algumas funções, né? Existem alguns nomes, nós nomeamos alguns comportamentos como funções para a gente poder entender melhor o que está por trás daquele comportamento que a criança está emitindo. Então hoje eu quero falar para vocês algumas funções de comportamento. A primeira e uma das mais comuns que os pais principalmente ouvem falar é a atenção. Aquele comportamento inadequado que ocorre através da atenção. Ou seja, algumas crianças emitem alguns comportamentos inadequados para tentar receber a atenção daquela outra pessoa que está presente também naquele ambiente, mas talvez não está prestando atenção naquele momento, ou a criança demora muito para receber uma atenção, essa criança precisa de uma atenção mais rápida e tudo mais. Então, existe uma função de comportamento que se chama atenção, que é quando a criança emite um comportamento inadequado para receber a atenção de outra pessoa. Um outro comportamento, uma outra função de comportamento que existe também é acesso a ambientes ou reforçadores. O que é isso? Essa função de comportamento existe quando a criança emite alguns comportamentos inadequados para ela ter acesso a alguma coisa que ela quer naquele momento. Seja um ambiente, seja um reforçador específico, seja até mesmo uma pessoa. Então, já passou por alguma situação em que o seu filho ou o seu aluno entrou no inadequado, emitiu algum comportamento interferente porque queria a atenção de alguém, porque queria acessar alguma coisa que não podia naquele momento? Essa é uma das funções que existe na análise do comportamento. Uma outra função também que existe, que nós trabalhamos muito na análise do comportamento, é o autoestimulatório. Geralmente, essa função tem a ver também com algumas questões sensoriais da criança, alguns comportamentos repetitivos que a criança utiliza daquilo para ela poder fugir de algumas coisas, de algumas demandas que são passadas para ela naquele momento. Então, se chama uma função de comportamento autoestimulatório. Uma outra função também, que alguns terapeutas confundem com a fuga, os pais tudo bem confundir, mas alguns terapeutas confundem com a fuga, é a esquiva. Essa função de comportamento acontece quando a criança ela está prestando atenção no ambiente e ela percebe que vai vir, não veio ainda, vai vir uma demanda, alguma coisa que ela não quer realizar naquele momento. O que ela faz? Ela emite um comportamento inadequado para fugir antes daquela demanda ser ofertada. Então se chama esquiva. E essa função de comportamento acontece somente antes da criança receber aquela orientação, aquela demanda. Aí ela já emite o comportamento inadequado. Uma outra função de comportamento que é muito comum e é o que mais acontece também, infelizmente os terapeutas sempre dão essa função para todos os comportamentos interferentes, é a fuga. A fuga, ela acontece como um comportamento inadequado depois que a demanda é apresentada. Então olha só, a esquiva acontece comportamento inadequado antes da apresentação da demanda. A fuga acontece depois. Então você deu uma orientação para a criança, deu uma demanda para a criança e ela emite comportamento inadequado. Aquilo se chama fuga. Ela está emitindo esse comportamento inadequado para ela fugir daquilo que ela precisa fazer. Uma outra função de comportamento que também é utilizada dentro da análise do comportamento é ter o controle de alguém ou do ambiente. Gente, as crianças utilizam demais disso para fugir das demandas, das orientações, daquilo que precisa ser proposto, ser feito naquele momento. Então, o que é isso? Quando a criança ela consegue desestabilizar o ambiente ou até mesmo uma pessoa e ela controla, às vezes os pais, ela controla a sala de aula, ela controla o ambiente terapêutico para ela fugir daquilo que ela precisa fazer. E ela controla através dos comportamentos negativos. Então, ela emite um comportamento negativo, então, de repente, ela que estava ali numa interação social, aquela interação acaba, ela não precisa mais interagir com as crianças, ou então ela precisa pegar uma fila naquele momento e ela não quer pegar a fila, ela já quer correr para fazer logo para emitir logo aquela ação que ela precisa, que ela quer fazer naquele momento, e ela desestabiliza, ela para o que todo mundo está fazendo naquele momento,
tudo aquilo é centralizado somente no comportamento dela e ela acaba tendo um controle, que nós chamamos de controle do ambiente ou controle de alguém também. Então essas são as funções mais comuns que existem na análise do comportamento. Existem outras funções também, mas vai depender muito do que está atrelado ao o que aconteceu com a criança antes, depois e a consequência que veio a seguir. Mas através dessas funções aqui que eu falei, nós conseguimos detectar o que está por trás daquele comportamento. O que a criança quer comunicar? Primeiro nós precisamos entender a função desse comportamento. Depois que nós entendemos, nós passamos para os manejos comportamentais. Nós estudamos tipos de manejos, o que eu posso fazer com essa criança para que aquele comportamento inadequado seja diminuído, para que esse autoestimulatório diminua quando eu preciso que ela execute aquela ação, quando eu preciso que ela execute aquela demanda, quando eu preciso que a criança faça aquilo. Então, essas são as funções mais comuns dentro da análise do comportamento. E me fala aqui embaixo se você não conhecia ou se você já conhecia. E aí, é fácil identificar a função do comportamento da criança que você atende ou até mesmo do seu filho?